Olá para você, seguimos aqui firmes e fortes na leitura do livro de Jó, a gente já está caminhando para o fim. Seja bem-vindo ao canal, se você é novo aqui, eu sou a Jaque e estou fazendo a leitura da Bíblia todo dia. Estamos aqui já terminando o livro de Jó, estamos naquele momento que finalmente Deus responde para Jó diante de tanta espera, de tanto sofrimento, o que Deus ali estava falando para Jó. Convido você a ficar comigo até o final e já compartilhe o canal com alguém. Aproveita e se inscreve também para você não perder os próximos vídeos, porque a gente já está terminando a leitura de Jó. Logo terá um outro livro da Bíblia aqui e eu vou avisar aqui no canal que livro que vai ser e assim você não perde a sua leitura. No vídeo de hoje eu vou dar sequência ao vídeo anterior, quando Deus começa a falar com Jó e Deus começa a fazer muitas perguntas que não tem nada a ver ali com o sofrimento de Jó. Vamos seguir aqui na leitura, vamos ver o que o texto nos reserva hoje, o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar como lição, principalmente se é o caso em que você ou eu, enfim, quem está esperando uma resposta de Deus em algum problema, alguma situação, ou a gente está se sentindo um pouco frustrado de tanto esperar, de querer que Deus fale com a gente, as coisas não acontecem, Deus não fala, enfim. Vamos ver o que a gente pode tirar da leitura de hoje. Mas antes vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale com a gente, nos dê sabedoria e graça, né, para entender um pouco esse texto. Volto a dizer aqui que o canal não é um canal de estudos profundos, assim, de cada capítulo da Bíblia. Fazemos apenas uma leitura, mas uma leitura simples, leve, em que a gente consiga tirar nem que seja uma lição. E eu vou deixar para você o desafio de você continuar a crescer na palavra, você buscando a Deus na sua casa, enfim, buscando conhecimento, mas use esse canal para ser o ponto de partida de crescimento da sua vida. Então, à medida que a gente ler aqui os capítulos, à medida que nós lermos cada livro da Bíblia, que isso sirva ali, sabe, como um pontapé inicial para o seu crescimento, e é por isso que eu estou aqui. Nunca deixe de orar, de falar com Deus para que Ele fale com você sobre isso, porque, gente, a palavra de Deus é uma palavra revelada. Quem ensina a palavra para nós é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala sobre isso, que Ele ensina todas as coisas. Então, quando você for estudar a palavra, for ler a palavra, nunca se esqueça de orar ao Senhor pedindo que Ele te dê sabedoria sobre isso, ok? Isso é muito importante para que você não tenha uma sabedoria humana, uma sabedoria, enfim, que alguém falou alguma coisa para você e você fica ali apoiado, mas queira mais, queira que o próprio Deus fale para você e revele coisas para você, porque a palavra revelada é para quem busca, não é uma palavra que a gente copia da internet ou copia dos pregadores e de outras pessoas, mas quando a gente vai direto na fonte, direto no nosso Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus eu te dou graças de novo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, esse dia tão abençoado que o Senhor nos dá. E eu peço ao Senhor que mais uma vez fale conosco, nos ensine a sua palavra, fale com essa pessoa que está assistindo o vídeo, essa família. Eu não sei quais são as perguntas que essa pessoa tem feito ao Senhor ou quais respostas essa pessoa está esperando do Senhor na causa que ela está enfrentando, mas eu peço que o Senhor nos ensine a respeito sobre isso, sobre respostas que temos expectativas de receber, mas o que é mais importante nesse processo que o Senhor nos permite viver, e eu peço ao Senhor que fale com essa pessoa, dê uma direção para a vida dela, faça ela refletir e que ela continue a te buscar cada vez mais. Fale comigo também, derrama sobre nós a sua graça e a sua sabedoria maravilhosa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vai agora, pega a sua Bíblia, se ela não estiver aí, pega uma aguinha, um suco, um café, o que você quiser. Pausa o vídeo se for o caso, tá? E volta aqui comigo. A leitura que a gente vai fazer agora é do livro de Jó, capítulo 39, em que a Bíblia diz assim: Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as corças dão à luz? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se, dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem, crescem em campo aberto, saem e não voltam para elas. Quem libertou o jumento selvagem e quem soltou as cordas do asno veloz, que fiz habitar no deserto e morar na terra árida? Ele despreza o tumulto da cidade, não obedece aos gritos do condutor. O circuito das montanhas ao seu pasto e vai em busca de tudo que está verde.
Por acaso o boi selvagem te serviria? Ficaria junto à tua manjedoura? Podes com uma corda prender o boi selvagem ao arado e seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás nele por causa da sua grande força ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Terás confiança de que ele te trará o que semeaste para juntar na tua eira? As asas do avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno da sua plumagem? Pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-lo ou de que um animal pode esmagá-los. É dura com os filhotes como se não fossem seus. Embora o seu trabalho se perca, ela não teme, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Quando ela se levanta para comer, zomba do cavalo e do cavaleiro. Por acaso deste força ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como um gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em mostrar a sua força. Sai ao encontro dos armados. Ri do temor e não se espanta, não volta atrás por causa da espada. A aljava, a lança cintilante, o dardo rangem sobre ele. Tremendo e enfurecido devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta diz, eia, e de longe cheira a guerra, o trovejar dos capitães e os gritos. É pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul? Ou é diante das suas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto, mora nos penhascos e ali tem a sua pousada, no topo dos penhascos, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes sugam sangue e onde há mortos, ali ela está. Novamente, Deus fazendo mais perguntas para Jó, deixando Jó sem palavras. A gente observa aqui que Deus está fazendo muitas perguntas para ele. Pelo menos que eu contei aqui, são 12 perguntas e todas elas com relação à criação, a quem tem ali os animais, as suas crias, como que tudo funciona ali na criação deles e nada tem a ver com o sofrimento de Jó. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei de um testemunho de um pastor que ele estava falando assim, ele estava conversando com o pastor dele e a igreja naquele momento estava passando ali por uma dificuldade financeira muito grande, ele pensando, né, pastor, como a gente vai pagar as despesas, né, como a gente vai pagar, vai ajudar as pessoas aqui, enfim. E aquele pastor, o pastor dele, né, o pastor que já era um senhor, olhou para ele assim e falou assim, filho, olhe para o céu, olha que dia lindo o Senhor fez. Olha como estão as nuvens, olha que dia gostoso. E aí, esse pastor, quando ele conta essa história, esse testemunho, ele fala que nessa hora ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque a cabeça dele estava preocupada ali em pagar as contas. Mas o pastor dele, né, o pastor senhorzinho, lembrou de coisas muito mais importantes do que somente pagar aquelas contas. Aquele pastor dele lembrou da grandeza de Deus e da sua criação. E o coração desse pastor estava descansado sobre isso, porque ele sabia que Deus iria prover o que fosse necessário para honrar aqueles compromissos, que de fato aconteceu. Então é interessante que quando a gente está mergulhado ali na nossa dor, no nosso sofrimento, eu falei isso no vídeo anterior, tudo que a gente quer que Deus nos dê uma resposta. A gente vai numa igreja, você procura um profeta, você quer que o Senhor, você fala ali para a pessoa, olha, eu estou passando por isso, ora por mim, para que o Senhor fale comigo. E aí, se você, dependendo da igreja que você está, você vai com aquela expectativa do tipo, Senhor, usa um filho seu, um profeta seu para falar comigo nessa situação. E a gente fica cheio de expectativa, porque a gente está esperando tanto, a gente não sabe mais o que fazer, que tudo que a gente quer é que Deus venha e fale conosco. Era o que Jó queria também. Vamos lembrar aqui, gente, que Deus ficou em silêncio por grande parte do livro de Jó, deixando ele trazer à tona tudo que estava no seu coração, suas dores, seus questionamentos, junto ali com os 3 amigos dele, e era aquela coisa, cada um falava uma coisa, ninguém se entendia, e eu fico imaginando só Deus ali observando todo aquele diálogo, até dar o tempo de, a hora de Deus chegar para o Senhor falar. E quando esse tempo vem, a resposta de Deus não tem nada a ver
com que Jó estava esperando que Deus falasse com ele. Mas Deus fez ele refletir sobre outras coisas mais importantes. Deus fez Jó refletir sobre a criação, sobre o cuidado dos animais ali com as suas crias, com seus filhotes, que não tinha nada a ver ali com o problema que ele estava passando. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o versículo 16 diz assim, né? Quando o Senhor fala, por exemplo, da avestruz, né? É dura com os filhotes como se não fossem seus, e embora o seu trabalho se perca, ela não teme, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Então, assim, o Senhor, ele priva os animais disso, e então os animais mesmo assim têm o seu próprio jeito de conduzir, de criar ali os seus filhotinhos. E Deus estava fazendo Jó refletir sobre isso, fazendo muito mais perguntas. E aí, gente, fica aquela sensação que pode parecer pra gente, né, um pouco frustrante, né? Senhor, por que o Senhor me responde tudo menos o que eu quero saber? Por que o Senhor quer que eu olhe para tudo isso menos resolver o meu problema? Porque tudo que a gente quer é que o nosso problema seja resolvido, as contas sejam pagas, a saúde venha, e a gente não quer que Deus fique falando com a gente sobre o sol, sobre a lua, as nuvens, deixa isso para depois quando os problemas se resolverem. Mas o Senhor, gente, ele tem propósito quando isso acontece conosco. Muitas vezes Deus não quer que a gente fique só ali pensando. Existe muito mais para se prestar atenção. Existe muito mais para a gente observar a respeito de Deus. E aqui eu gosto de perceber como Deus estava trabalhando o relacionamento dele com Jó. Relacionamento com Deus é muito sobre isso. Não é sobre o que eu oro, não só isso, né? O que eu oro e eu espero que Deus me responda. Mas relacionamento com Deus é deixar Deus fazer perguntas para você que você não sabe resolver, que você não sabe responder para Ele. É você deixar que o Senhor conduza o seu coração e te confronte em certas coisas que você achava que era sábio. E quando você vai ver, você não era sábio coisa nenhuma. Por quê? Porque nós, gente, nessas horas, a gente vê o tamanho do poder e da grandeza de Deus, que é muito, muito maior do que os nossos problemas. Os nossos problemas se tornam muito pequenininhos, mas são problemas, não estou falando que eles não são importantes. Mas o Senhor, Ele quer que a gente reflita sobre pontos que são necessários, que não são somente os nossos problemas, sabe? É exatamente o exemplo desse pastor que eu falei para vocês. Né, o pastor lá preocupado em pagar as contas e o outro já descansado, com o coração descansado em Deus, olhando para as nuvens e falando, olha filho, que dia bonito. Existe muito mais para se aprender no processo de espera, muito mais no processo de não ter respostas, como por exemplo a gente aprender a descansar em Deus quando as respostas não vêm. A gente descansar em Deus quando a resposta quando vem não é aquela que a gente espera, e tá tudo bem. Deus é o nosso Criador, Deus é aquele que tem o controle absoluto da nossa situação. Na hora certa, se Ele quiser, Ele vai falar alguma coisa bem específica sobre o nosso problema. Mas quando esse momento não chega, Ele quer que a gente aprenda a descansar nele, a desenvolver relacionamento com Ele, relacionamento profundo e não superficial. Um relacionamento que eu falo com Deus, Ele fala comigo. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. E muitas vezes a fala do Senhor comigo é falando coisas assim que é para mover o meu coração, a fazer pensar mais. É muitas vezes deixar o Senhor falar comigo para me deixar vulnerável, para fazer eu pensar em coisas que até então não pensava, o que é realmente importante nesse momento da minha vida. Então, relacionamento com Deus não é apenas assim, quando muitas vezes as pessoas falam, você só tem que orar e ler a Bíblia. É claro que você vai orar e ler a Bíblia, só que o Senhor, Ele está conhecendo ali o seu momento, Ele conhece o seu coração, Ele vai falar com você, e quando a resposta vem que não é a que você espera, você vai parar de buscar a Deus, você vai parar de falar com Deus. Isso é relacionamento com Deus. É quando Ele fala coisas pra gente que a gente não espera. É quando Deus nos leva a pensar em coisas que a gente até então não pensa. É quando Deus nos provoca a olhar a natureza, a criação, encontrar beleza nessas coisas, do que apenas bater ali, né? É o meu problema, é o meu problema, é o meu problema, e isso é importante, o resto não é. Quando Deus vem e nos faz perguntas, muitas vezes, é para nos trazer de volta a um lugar que realmente importa, que é o descanso nele, que é a comunhão com Ele. E uma comunhão com Deus é uma comunhão que a gente trabalha todos os dias. É igual um relacionamento na sua casa ou com a sua família. Tem dia
que você vai falar coisa, tem dia que você vai ouvir coisas que você vai gostar, tem dias que você não vai gostar, mas o relacionamento tá ali. Todo dia vocês estão conversando e trabalhando e fazendo daquele relacionamento um relacionamento mais profundo. E Deus estava fazendo isso com Jó também. É interessante porque o Senhor, ele está agora falando com Jó de uma maneira muito mais próxima, muito mais profunda, que a gente não vê, a gente não viu isso logo no comecinho, ali no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. A gente não vê esse relacionamento próximo, essa comunhão, sabe? Esse tete a tete no falar, mas estamos vendo agora. E é interessante como que a gente pode aprender quando o Senhor, ele faz perguntas que a gente não consegue responder. Isso nos deixa num lugar de servos, num lugar de que, ok, eu não sei responder, mas existe um Deus que sabe responder e conduzir todas as coisas, e é esse Deus que eu sirvo. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado, compartilhe com alguém, a gente vai continuar nos próximos dias, faltam 3 capítulos para a gente terminar de ler aqui o livro de Jó, e vamos ver como vai ser esse desfecho, esse relacionamento aqui com Deus agora, nessa fala tão importante de Deus. Então compartilhe com alguém e continue firme aqui na sua leitura da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.